E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje trago para vocês esse tópico bem importante, que é o balanceamento de reações de oxirredução. O balanceamento de reações desse tipo, específico de reação química, que são as reações redox, que é a mesma determinação que eu tenho para a reação de oxirredução, ela tem alguns passos estratégicos que a gente deve seguir para poder chegar a um balanceamento completo sem erros. Tá? Normalmente, por métodos de tentativa comum de balanceamento, você não consegue fazer. Você pode até tentar, mas dificilmente você vai ter muito mais trabalho. Então, seguindo alguns passos, é bem legal para fazer o balanceamento desse tipo de equação química que a gente está vendo aqui. Justamente porque envolve cargas de íons, e aí eu necessito balancear essas cargas no final do meu balanceamento de equação. E com os passos que eu vou mostrar aqui para vocês, isso vai ficar um pouco mais claro e vai dar uma luz para quando você se deparar com esse tipo de situação. Como envolve íons, a gente vai ver aqui o balanceamento de reações redox ou de oxirredução na forma iônica. Tá? Quando eu falo redox, é a mesma coisa de oxirredução. Então eu trouxe aqui o exemplo do suco de espinafre industrial, que ele é processado, e que é uma das etapas onde existe aí uma concentração desse ácido, que é o ácido oxálico, e ele necessita ser controlado, porque em certas concentrações no nosso organismo ele pode ser prejudicial. E aí ele é titulado como íon permanganato, que é esse íon aqui, e aí a gente tem todo esse processo reacional. O que a gente vai fazer com ele? Fazer o balanceamento. A gente já vê que aqui as cargas, uma carga positiva e uma negativa, se anula. E do outro lado eu tenho duas cargas positivas, então isso não está balanceado. A quantidade de átomos também está um pouco diferente. E aí eu tenho o primeiro passo. O primeiro passo é você estabelecer os números de oxidação desses elementos químicos, certo? O número de oxidação de cada um dos átomos, das moléculas ou de átomos individuais dentro do processo reacional. Isso às vezes pode te dar um pouco de trabalho, mas se você seguir as regras práticas de número de oxidação, que é o NOx, que eu já ensinei em aulas anteriores aqui, você consegue fazer isso rapidamente. Por exemplo, o hidrogênio, esse hidrogênio aqui, ele tem um NOx estabelecido na maioria das situações como +1. O oxigênio, em algumas das situações, ele tem exceções, mas normalmente é -2. Tá? Por exemplo, numa molécula como essa daqui desse ácido, se tu sabe, tá? O número de oxidação do hidrogênio e do oxigênio, tu acha do carbono facilmente nessa situação, justamente porque o número de oxidação do carbono ele varia muito de molécula para molécula. E aí, em aulas passadas também eu trouxe as estratégias para você encontrar esse valor. Aí você estabelece, tá? E analisa quem é que está sofrendo variação. Por exemplo, o hidrogênio está aqui nos reagentes, com um NOx +1, aqui também é +1, e lá nos produtos tu vê que ainda continua +1, ele não sofreu nenhum tipo de alteração. E aí você procura justamente aqueles que sofreram alteração nesse número de oxidação. E aí você traça essa setinha aqui que a gente chama de ramal. Então, eu analisei aqui o carbono, nessa situação o NOx dele é +3. Na outra situação aqui do outro lado da setinha, que é a formação dos produtos, o NOx dele é +4. Então ele sofreu uma variação, mudou. E isso é o que te interessa. O manganês aqui é +7. Ele passou a ser e tem uma carga +2. Então ele sofreu também uma modificação no seu número de oxidação. Então a gente tem que estabelecer agora quem é que sofre redução e quem é que sofre oxidação. Quando esse número tende a diminuir, eu estou saindo de 7 para 2, a gente já entende que é uma redução. Tá? Estou reduzindo o meu número de oxidação. E de 7 para 2, na redução eu tenho um ganho de elétrons. Então de 7 para 2 eu estou ganhando 5 elétrons. Às vezes isso na tua cabeça pode pensar, eu estou saindo de 7 para 2, eu estou perdendo. Mas na química não, é o contrário, você está ganhando. Quando acontece redução, tá? Você está ganhando elétrons, os elétrons estão sendo transferidos. Ao mesmo tempo que acontece a redução, também acontece uma oxidação. Por isso que deriva o nome, oxirredução. O carbono está saindo de 3, de +3 para +4. Esse número está aumentando. Tá? Então eu tenho um processo chamado de oxidação. Quanto mais positivo for esse número, tá bom? Maior vai ser a minha oxidação. Estou tendo aqui a perda de um elétron, estou saindo de 3 para 4. Tá bom? Estabelecendo isso, já vai ficar um pouco mais fácil, porque são essas espécies aqui que eu vou trabalhar para poder chegar no meu balanceamento. Feito isso, a gente vai para o passo 2. No passo 2, tá, a gente escolhe duas espécies que estão oxidando e reduzindo, dentro das duas. Nessas duas aqui, da redução, esse íon, tá,
o íon permanganato e aqui o íon manganês, a gente pode escolher um dos dois, né? Aquele que tiver a maior atomicidade. Então, como eu só tenho um manganês aqui e um aqui, né? Não importa, você pode escolher qualquer um dos dois. Dentro do ramal de oxidação, eu posso escolher o ácido ou o CO2, tá? Mas eu vejo que o ácido eu tenho aqui 2 carbonos e aqui eu só tenho um. Então, aquele que tem a maior atomicidade, esse númerozinho aqui, né, de carbono, por exemplo, eu escolho ela, vai ficar um pouco mais fácil para mim. Por isso que eu escolhi aqui, ó, a variação do ácido, né, e do íon permanganato. O que eu faço aqui agora? Eu escolhi essa espécie, tá? E essa outra espécie aqui. O que significa essa multiplicação? O que é essa variação? Essa variação aqui, ela indica a variação do NOx, tá? Esse 1 aqui, ó, é a variação do NOx vezes o número de elementos do átomo, né? Átomos do elemento químico, desculpa, né? Então eu multiplico esses dois números. Professor, onde é que eu acho esse 1 e aqui? Esse ácido aqui, ele está sofrendo o que aqui no processo? Ele está sofrendo oxidação, tá? De 3 para 4, né? Se tu for ver, ele está perdendo um elétron. Então a variação é de 1 elétron, certo? Então eu coloco aqui 1. De onde é que vem esse 2, professor? Esse 2 vem justamente aqui, ó, do número do índice do carbono, tá? Ele tem índice 2, então eu preciso multiplicar a atomicidade dele vezes a variação do meu NOx. E aí eu vou gerar esse número 2, que vai ser justamente o meu coeficiente do balanceamento. Esse númerozinho 2 aí já vai ser perfeitamente o meu balanceamento. Eu tenho aqui a variação do íon permanganato, né, que é uma variação de 5 elétrons, ó, onde acontece a redução. Ele está indo de 7 para 2. Tá? Você pode fazer essa variação em módulo, que sempre vai sair um númerozinho positivo. E aí eu peguei também a atomicidade do manganês aqui. Ó. No caso aqui, como não tem nenhum número, é 1. Aí eu faço 5 vezes 1, vai dar 5, vai gerar 5. E aí eu vou para o passo 3. Eu pego ambas as espécies com as variações que eu encontrei e cruzo essas variações, né? Esse 2 que eu achei aqui para o ácido vai ser o coeficiente da minha outra espécie que eu escolhi. Esse 5 aqui que eu encontrei para o íon permanganato vai ser o coeficiente do ácido que eu estava trabalhando aqui, que eu escolhi também. Então, né, esses valores aqui que eu tive todo esse trabalho de fazer, já vai ser o meu coeficiente estequiométrico, né, o meu coeficiente de balanceamento, esse númerozinho que vai ficar aqui, ó. Então eu já coloquei, né, no passo 4, eu coloquei o 5 aqui, coloquei o 2 aqui. A gente já vê que está balanceado os outros, né? Tem 6 aqui, tem 10, tem 2, tem 8. Por quê? Quando eu faço isso daqui, eu completo os outros, né? Eu, por exemplo, aqui, ó, que ficou 5 vezes 2 carbonos, né? Dá 10 carbonos. Por isso que tem 10 aqui desse lado, né? Porque 10 vezes 1 dá 10. E aí você continua, né? Depois desse passo aqui, ó, que você estabeleceu esses coeficientes, você coloca, e os demais íons você faz o que? Você completa por método de tentativa, tá? Você vai só completando. Ah, professor, eu tenho ficou 2 manganês aqui, adicionei um coeficiente 2 aqui, tá? Com a água, né, com esse hidrogênio positivo, vai ficar fácil. Uma dica, deixe hidrogênio e oxigênio para o final. Balanceie primeiramente os metais, tá? Que estão envolvidos aí, a metais e ametais que estão envolvidos na reação química. Deixe por último o oxigênio, hidrogênio e oxigênio. E aí, a gente tem uma última observação, né? Depois que tu faz esse processo, está aqui toda balanceada, bonitinha. Você observe, né, que o total de cargas do reagente é igual ao total de cargas do produto. A quantidade de cargas que eu tenho aqui tem que ser igual, tá? A quantidade de cargas tem que ser igual. Por exemplo, né, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei todas as espécies, né, de um lado e do outro e fiz uma igualdade, né? O que tem no reagente tem que ter no produto. O que significa todas essas equações, professor? O que significa todos esses números? Tá? Aqui eu tenho o coeficiente 5, eu coloquei. Por que eu multipliquei por 0? Porque a carga aqui em cima dessa espécie é 0. Mas essa outra espécie aqui, eu coloquei 2. E a carga que eu tenho aqui em cima é menos 1. Então eu coloco multiplicado por menos 1. Mais 6, que é o coeficiente desse hidrogênio aqui, vezes a carga dele, que é mais 1. Né? E aí tudo isso é igual ao quê? A 10 vezes 0, porque aqui não tem carga, mais 2 vezes mais 2, que é a carga desse íon, mais 8 vezes 0, que é a carga aqui de cima. Se tu fizer, né, ambos os lados, vai dar mais 4, tá? Mais 4 desse lado e mais 4 desse lado. Se der certinho um número aqui e aqui, é porque as cargas estão iguais. Então, eu tenho mais 4 cargas positivas desse lado e 4 cargas positivas desse outro lado.
Não se engane pensando que as cargas têm que ser zero. Tá? Pode ter uma carga negativa aqui sobrando e outra carga negativa. O importante é que elas estejam balanceadas, tenham cargas iguais em ambos os lados, certo? Então, esse é apenas um exemplo de balanceamento de reação redox na forma iônica. Tá? Eu vou trazer outras para a gente fazer passo a passo, eu vou escrevendo aqui na mão para vocês, para quem tem dificuldade. Se você tiver alguma reação, tá, que tenha dificuldade, que não esteja conseguindo fazer o balanceamento, escreve aí e me manda para que eu possa estar resolvendo com vocês. Algumas pessoas vieram me pedir também a questão do número de oxidação, que é nesse primeiro passo aqui, tá? Para me poder contar o número de oxidação de cada átomo, porque tem muita gente que tem dificuldade, quando fala em inox, já leva um espanto, né, um susto. Mas isso não é difícil, eu vou pegar várias espécies, tá, que o pessoal vai me pedindo e eu vou calculando o número de oxidação junto com vocês. Então a gente fica por aqui com essas estratégias de balanceamento e qualquer dúvida entre em contato e até a próxima. Valeu!